Praticamente todo dia surge um novo capítulo dessa tensão entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. Uma briga que envolve armas nucleares. Agora a gente vai reabrir uma página esquecida da história. Você sabia que um grupo de soldados da Coreia do Norte se refugiou 60 anos atrás aqui no Brasil? O Sr. Kim teve vida de camponês. O sustento veio do trabalho duro na terra. Plantar, cuidar, vender. Não tinha tempo por nada. Pois é, né? Matéria exibida aí pelo Fantástico, da Rede Globo recentemente, mostra como pessoas que são sofridas, apanhadas e judiadas da vida, né? E nem são brasileiras, olha só. Podem ser felizes aqui no Brasil, se desenvolver, crescer, ser feliz. Enquanto isso, nós temos aí muitos colegas, né, que são brasileiros e vão tentar a vida lá fora, né? Vão de achar sapato lá fora, vão ser capacho no exterior. Já o Sr. Taik fez carreira de projetista industrial. É um velhinho urbano. Bastante ler, bastante escrever. O Sr. Kim tem 81 anos. Em dezembro, o Sr. Taik faz 86. Eles seguiram destinos diferentes, mas para sempre vão ser unidos pela história. Os dois lutaram na Guerra da Coreia, que durou de 1950 a 53. E com um detalhe crucial: defenderam a Coreia do Norte, combatiam a Coreia do Sul, apoiada pelos poderosos Estados Unidos. Mataram tudo. Tudo. Água aqui, tudo vermelho. Rio. Diante do horror de ver metade do seu batalhão exterminado de uma só vez, o então jovem oficial Taik decidiu. E aí vocês se entregaram? Levantou tudo, eu falei lá, não vai lutar nada. Entrega tudo assim. O soldado Kim, com 1 mês e meio na guerra e só 15 anos de idade, também escolheu se entregar. Fugiu do grupamento e procurou as forças inimigas, dizendo que era cristão e não queria mais luta. Um americano fez um teste. Ele me falou: você conhece a Bíblia? Sim, senhor. Conhece João 3:16. Então fala, eu decorei. Esse trecho do Evangelho é assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bateu uma, tu tá salvo. O oficial Taik e o soldado Kim viraram prisioneiros de guerra, numa região com uma longa história de dominação estrangeira. De 1910 até 45, a Coreia não existia como nação. Era uma colônia japonesa, de relações tensas. Apanhava mesmo. Eu também na escola eu apanhei. Porque não tem como o negócio de livro japonês dele. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e o Japão rendido, a Coreia foi dividida em duas. A do Norte, controlada pela então União Soviética, e a do Sul, pelos Estados Unidos. Até que em setembro de 1950, a Coreia do Norte, sob o comando de Kim Il-sung, avô do atual ditador Kim Jong-un, invadiu o Sul. Os Estados Unidos lideraram uma contraofensiva devastadora. Foram cerca de 2 milhões de mortos, até que um cessar-fogo foi assinado em julho de 53. Na Coreia do Sul, centenas de milhares de prisioneiros de guerra tinham que decidir: ou voltavam para a Coreia do Norte ou ficavam no Sul. Mas um grupo muito pequeno de ex-combatentes não quis nem uma coisa nem outra. Eram cerca de 80, entre eles o Sr. Kim e o Sr. Taik. Não quer voltar à Coreia do Norte, é comunista agora. Então o senhor não gostava do comunismo da Coreia do Norte? Não gostava. Mas da Coreia do Sul o senhor também não estava gostando? Também não gostava. Eles pediram para ser mandados para uma nação neutra, até que um país os aceitou: a Índia. O senhor ficou 2 anos na Índia? 2 anos na Índia. Esperando para ir para algum lugar? Esperando assim. Apesar de muito bem recebidos, a adaptação daqueles jovens fortes e solteiros foi difícil. Primeiro falta mulher. Na época, eu estava sem mulher. Uma pobreza. Aqui não dá de ficar, não. Até que o Brasil e a Argentina
abriram as portas. Essas imagens raras, sem som, de 1956, mostram um diplomata brasileiro na Índia se apresentando aos ex-prisioneiros. O Sr. Taik nunca tinha visto essa filmagem e logo se reconhece. Esse é eu. Aqui também é ele. E este é o Sr. Kim, que se destacava pela altura. A turma está lendo livros de língua portuguesa e aprendendo o nosso hino. Tocando aquele hobi랑 두피랑 갈래 ensinando lá. Foram ótimos alunos. Quando finalmente chegaram ao Rio, cantaram o hino, como noticiou o jornal O Globo. Era 6 de fevereiro de 1956. Faltava só uma semana para o carnaval e já tinha festa na rua. Cristão presbiteriano devoto, o Sr. Kim nem lembra. Mas o Sr. Taik sim. Carnaval, rapaz, puxa vida, esse pai. Eu pergunto, todo dia assim? Aos poucos, os norte-coreanos foram se espalhando pelo Brasil. Alguns em cidades grandes, tipo São Paulo, outros na agricultura, mas quem teve o destino mais radical foi o Sr. Kim. Ele foi localizado pela igreja dele, a presbiteriana, e recebeu uma proposta inusitada. Olha, a gente tem uma missão num lugar chamado Mato Grosso, na Chapada dos Guimarães. Você topa aí? Ele topou. No primeiro alojamento, já gostou do que viu. Olhei assim, moçada, tudo olhando para nós. Epa, pelo menos aqui tem mulherada. Conheceu e casou com Dona Vilma, uma filha de gaúchos protestantes. Tiveram 4 filhos, trabalharam muito. Tinha gado, tinha horta, nós criamos 17 mil frangos. No pouquíssimo tempo vago, tocava piano, que aprendeu na infância. Enquanto isso, no ABC Paulista, o Sr. Taik casou com uma imigrante japonesa. Teve um filho. Fez carreira como projetista na indústria de automóveis. Depois se aposentou e ainda foi trabalhar no Japão. Ganhava dinheiro fazendo hora extra, vai mandando dinheiro aqui. Mas essa trajetória incrível de soldados norte-coreanos, como o Sr. Taik, como o Sr. Kim, praticamente só é conhecida em lugares como esse aqui. O bairro do Bom Retiro, em São Paulo, de forte presença da comunidade coreana. É justamente para divulgar melhor essas histórias e para tentar entender de uma maneira mais clara o que foi que aconteceu, que um premiado diretor de cinema da Coreia do Sul está fazendo um documentário. E contou pra gente numa entrevista pela internet que não é fácil convencer os velhinhos a falar. Eles não querem ser usados para propaganda ideológica nem para um lado nem para o outro. Esses ex-soldados foram para o outro lado do mundo, mas parece que ainda tem um pé na Coreia. O lance mais ousado do cineasta foi levar o Sr. Kim até a Coreia do Sul, em 2015. Saindo do porto de Incheon, eles navegaram de balsa até uma cidade na China, na beira de um rio estreito. Do outro lado, a Coreia do Norte, e justamente a cidade onde o Sr. Kim nasceu. Mas ele não tinha autorização para entrar. Não conseguiu saber se tem parentes vivos. Meu pai, minha mãe morreu, né? Mas meu irmão, 1 ano mais novo, outro, 3 anos mais velho. Não sei, tá vivo, tá morto. Ali na fronteira, o Sr. Kim teve uma ideia. Deu R$250 para uma pessoa cruzar o rio e trazer um pouco de terra norte-coreana. Eu trouxe até aqui. Meu inteiro terra, conjunto com as terras. Sr. Kim, Sr. Taik, esses dois velhinhos tão diferentes se preocupam com as atuais ameaças da Coreia do Norte. Tem medo de uma nova guerra. E também concordam numa coisa. A decisão que o senhor tomou naquela época de ir embora da Coreia. Pois é. O senhor tomaria ela de novo? Isso eu tomaria. Aqui parece tão bom. O senhor se arrepende ou o senhor acha que o senhor fez a coisa certa? Não arrepende nada. Isso é terra mesmo, meu terra. O que o senhor mais gosta do Brasil? Mais gosta? Mais gosta é livre. Mais livre, Brasil. A terra deles, hoje, é aqui.